Está começando o Inovação em Foco, conversas no Tecnopuc Experience. O Tecnopuc Experience trouxe mais de 100 palestrantes, referência em suas áreas e conectados com ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Chamamos alguns deles para conversar com a gente e se aprofundarem mais em temas específicos. Eu sou a Gabriele Camargo, estudante do terceiro semestre de jornalismo aqui da FAMECOS e também sou estagiária do LabJ, que tem essa parceria com o pessoal do Tecnopuc. Convidamos vocês a saber mais sobre negócios de impacto, um assunto que gera muito debate, muita discórdia, mas que ainda é um pouco nebuloso para o público em geral. Para isso, temos 3 convidados que falarão mais sobre o assunto. Ana Lúcia Maciel, que é assessora, consultora, professora e pesquisadora na área de gestão social. A Ana também é coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Porto Alegre e tem uma super trajetória no Tecnopuc, onde esteve até o ano passado à frente do Farol Social Hub. Boa tarde, Ana. Oi, Gabriela. Tudo bem? Tudo bem. A Carolina Ermelin, que é analista de governança e responsabilidade social no Instituto Elda Gerdau. O Instituto também é um grande parceiro do Tecnopuc. Olá, tudo bem? Oi, Gabriela, tudo bom? Tudo ótimo. E o Andreas Buchholz, que é formado em administração pela ISPM e MBA em negócios digitais pela Uniriter. A Igapó é uma das startups do parque que vem se destacando por promover impacto ambiental positivo a partir do tratamento sustentável de resíduos orgânicos. Olá, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ana. Acertei o teu nome. Acertou, tá perfeito. Ele é difícil mesmo acertar, então não tem nenhum problema. Nós estamos aqui no Tecno Experience, um festival gratuito sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, parte da semana acadêmica da PUC-RS. Bom, Ana, vou começar contigo. Para começarmos as perguntas, você pode nos explicar o que são negócios de impacto? Muito bem. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, ao lado do Andrés e da Carolina, né, 2 pessoas incríveis que estão trabalhando em prol aí dessa nova economia de impacto. Também comentar que na tua introdução tu referiste, né, que esse conceito de negócios de impacto é um conceito super polêmico. Uhum. E realmente ele é um conceito polêmico, não diria que só polêmico, mas é um conceito que está em construção porque é um campo novo no mundo inteiro e no Brasil também. Né? Então, como o nome diz, negócio é um negócio, seja uma empresa, seja uma startup, né? Mas com uma finalidade lucrativa. Mas que a diferença dos negócios e das empresas tradicionais é que os negócios de impacto social e ambiental, eles surgem, a motivação principal de quem cria, o empreendedor, o sócio principal ou um grupo de pessoas, enfim, todos eles estão mobilizados para, com o seu negócio, resolver um problema social ou ambiental. Então, essa é a diferença dos negócios de impacto social e ambiental para os outros negócios. Como é um negócio, além de ele se propor a resolver um problema social e ambiental, ele também objetiva com o serviço ou produto que ele oferece para a sociedade, para o mercado, que vai ser consumido, prestado, obter um retorno financeiro com isso. Então, esses negócios, eles também precisam ser lucrativos. E eles têm uma diferença dos outros negócios tradicionais também, que eles trabalham com a lógica da lente de impacto. Então, eles se preocupam também em mensurar, em avaliar, em monitorar o tipo de impacto que o negócio deles causa na sociedade. Então, eles têm no radar da sua atuação, além da prestação de um serviço de qualidade, relevante, que resolve um problema social e ambiental, como a gente vai ver o exemplo da Igapó, que é incrível para ilustrar isso que a gente está falando aqui teoricamente, mas na prática o Andreas vai trazer isso, com certeza. Eles procuram também evidenciar o impacto que isso gera. Além disso, esses negócios surgem num momento, e a gente aqui está falando num contexto de Porto Alegre que ainda vivencia as consequências de um desastre ambiental, né, que a gente não tem notícias na história do Brasil. Já se tornou um dos maiores desastres climáticos no nosso país, infelizmente, e aconteceu aqui, né?
Então, essa pauta de o quanto os negócios, o quanto o jeito como a gente se apropria dos recursos naturais, né, para oferecer serviços, produtos, o jeito que a gente consome, e aí chamam para o indivíduo também. Então, essa não é uma pauta só do mercado, é uma pauta da sociedade como um todo, né? Ele ruma para um modelo de insustentabilidade. Então, os negócios de impacto, eles também fazem parte de uma economia emergente que surge na sociedade, que a gente chama de economia de impacto, que é uma economia que entende que o desenvolvimento econômico, ele precisa vir acompanhado de um desenvolvimento que procure cuidar do meio ambiente e das pessoas. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele busca gerar empregos, pagamento de impostos, né, e lucro com seus serviços, ele também observa e cuida e se compromete, né, com a conservação dos recursos naturais e humanos para as próximas gerações. Tem um ponto interessante, que é o que tu comentou da parte do recurso natural. Né? Eu tenho uma ótica que, na verdade, todo negócio é um negócio de impacto. Se tu for ver a definição de impacto, é alguma alteração na natureza, e ela pode ser biológica, física e química, derivada da ação do homem. Esse é o conceito de impacto. O que a gente precisa entender, e o que os negócios de impacto buscam, é não gerar um impacto negativo, e sim um impacto positivo. Justamente porque a gente vive num mundo que o recurso ele é finito. Então, se a gente começar a gastar, se a gente começar a utilizar mais do que a gente consegue gerar, o que na verdade não é nem a gente, né? A natureza, mas a natureza também é a gente, e esse é um ponto que eu acho engraçado, porque quando a gente fala de sustentabilidade, de preservação, de sustentabilidade, a gente põe o ser humano e a natureza em caixinhas diferentes. A gente faz parte disso. Um problema ambiental, como a gente viu da chuva em Porto Alegre, ele impacta todo mundo, impacta a sociedade como um todo, impacta a gente como indivíduo. Então, todo negócio precisa ser consciente que ele é um negócio de impacto e ele tem que entender se ele vai causar um impacto ambiental positivo ou negativo. E aí a gente tem que fazer esse balanço. Porque tem uma frase que ela é extremamente clichê, mas eu gosto, que é semear é opcional. A colheita é uma consequência. Então depende das pessoas e das instituições, que no final do dia são vários CPFs reunidos, né, para o CNPJ, de saber escolher boas opções para plantar, para semear, e aí ter ali na frente um resultado que é bom e não coisas que estão acontecendo que a gente já está enxergando que é impacto de escolhas erradas, né? Ou que e aí não é errado porque a gente fez errado, mas muito por causa de falta de conhecimento, por falta de opções também, muitas vezes. Mas está chegando. A conta ela vai vir, ela sempre vem e ela já está chegando. E acho que cada vez mais a gente vai agravar os nossos problemas ambientais. Então é uma mudança que a gente tem que ter de mentalidade, que quanto antes a gente tiver, mais benéfico vai ser para a gente no futuro e para as próximas gerações, enfim. Nossa, perfeito. E agora que toda vez que acontece um desastre climático, a gente entra no assunto, né? Perfeito. Eu espero que não precise acontecer outro para o assunto continuar, porque esse já foi bem grande. Né? Mais uma frase clichê, né? Todo mundo quer gelo, ninguém quer encher a forminha. E é isso, quando a gente vê um impacto ambiental, a gente, não, realmente, temos que mudar, as empresas têm que se adequar. Mas aí tu olha na ótica do consumidor, quem que está disposto a pagar um pouco mais caro por algum produto que de fato ajuda o meio ambiente, que é reciclável, que... Enfim, acho que a gente ainda vai entrar nesse ponto, mas existe ainda uma relação que as pessoas entendem o ponto da sustentabilidade em negócios como um custo. Então, tu tem uma embalagem retornável, tu tem uma embalagem que é biodegradável, ela ainda, por questões tecnológicas, está um pouco mais cara. E as pessoas encaram isso como um custo, não como um investimento. Eu acho que, para mim, esse é um dos grandes problemas que a gente vê assim, na indústria, a gente vê no mundo corporativo, que as pessoas entendem que a sustentabilidade é um custo. Então, se por um acaso sobrar verba, aí eu vou investir nisso. Só que a gente tem que tratar a sustentabilidade que nem saúde. Ela não pode ser uma prioridade, ela tem que ser uma premissa, na minha opinião. Então, tu tem que aderir coisas sustentáveis para que tu consiga perpetuar um negócio de longo prazo. Porque também, se tiver um problema ambiental que destruir tua fábrica, tu contribuiu para isso, de certa forma. Por outro lado, eu acho que tu tem um movimento bem importante e que eu queria destacar aqui, que eu acho que é uma pressão, porque a gente está falando de dois tipos de empresas, né? Perfeito. E negócios. A gente está falando de empresas que não nasceram para resolver problemas sociais e ambientais, em que essa lente do impacto, ela passa a ser cada vez mais demandada, né? Por conta das consequências e das condutas que essas empresas vão tendo.
perante seus acionistas, seu público interno, né, toda a cadeia de stakeholders, mas também para a sociedade como um todo. E acho que tem um outro componente que é o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, né, ele começou a trazer mais consciência para o consumidor, para o cidadão em geral, sobre os direitos que ele tinha e sobre a necessidade de ele escolher com algum conhecimento o tipo de produto e empresa que ele vai consumir. Né? Então, acho que tem também uma pressão e um poder muito grande do consumidor em pressionar as empresas e, inclusive, puni-las. Existem pesquisas que mostram o poder que o consumidor tem em punir ou premiar uma empresa falando bem dela ou falando mal, comprando ou deixando de comprar o seu produto em função do grau de conhecimento que ele tem com relação a como ela se comporta, tanto no seu processo, né, de produção, quanto nas relações que ela estabelece. E a gente tem inúmeros exemplos, né, de empresas que a gente sabe que foram severamente punidas em função ou questionadas, né, e que isso impactou na sua lucratividade e na queda do consumo dos seus produtos ou dos seus serviços em função da avaliação dos consumidores. Então, assim, muitas vezes a gente, como cidadão, como sociedade, imagina que não pode interferir nessa lógica, nessa dinâmica. E a gente tem na mão um poder muito grande, que é o poder do consumo. Mesmo que seja um consumo, vou falar numa pessoa que tem um padrão mais baixo, uma capacidade menor de consumo, ainda assim ela tem um poder de decisão de optar, né, por escolher o produto X e Y. E aí, puxando a brasa para o nosso assado, né, a gente sempre vai dizer, por favor, busquem conhecer os negócios de impacto social e ambiental do seu local, busquem consumir e valorizar, né, esses negócios para realmente fortalecer essas iniciativas que já nascem com um diferencial diferente de outras empresas, né, que atuam em outra perspectiva. Eu também sou multiplicadora B, né? Que é quem faz o curso do Sistema B, que certifica empresas que são que têm práticas responsáveis, sociais ou ambientais. E no Sistema B a gente fala muito que hoje o nosso cartão de crédito tem tanto poder quanto o nosso título de eleitor. E aí aqui eu acho que a gente entra em duas forças que eu acho que existem enquanto as empresas. Acho que a Ana falou muito bem do consumidor. Eu acho que a gente, na nossa tomada de decisão, seja por escolher um negócio de impacto, ou seja, numa companhia grande, numa empresa grande, vai atrás, entra no site, vê como é que se produz, vê como é que cuida dos funcionários, vê como é que cuida da comunidade que está na sua volta. Hoje em dia a gente tem a informação acessível. E se ela não está acessível, é porque não é uma boa escolha. Porque quem não presta contas é porque não está fazendo alguma coisa direito, assim. Então, acho que vamos usar essa informação para a gente tomar boas escolhas enquanto pessoa física mesmo. Porque, no final das contas, governo e empresa é um monte de CPF trabalhando em conjunto. Então, a gente começa no CNPJ, CPF para constituir o CNPJ, né? Mas a gente é um monte de CPF em conjunto trabalhando. E a segunda força é do governo, assim, porque eu também acho que quando tu pega uma grande empresa que o Andrés falou de custo, eu também acho um pouco ingenuidade de que as grandes empresas vão começar a fazer grandes mudanças enquanto não pegar no bolso delas, assim. E aí entra o governo de dar incentivo, né? Porque vamos dar incentivo, vamos dar um benefício, diminuir um imposto, afrouxar uma alíquota de quem adotar algumas práticas, porque a gente também tem muita lógica da punição. A gente pune quem não faz certo, mas a gente não incentiva as pessoas a fazerem melhor. Então, acho que também mudar a lógica da punição para o incentivo quando a gente fala da pressão do poder público também é um viés interessante. Em várias frentes, né? Por exemplo, uma coisa que tem voltado à pauta é a questão do IPTU verde. Por que não dar benefício para um condomínio que está adotando uma medida sustentável na gestão dos resíduos deles? Isso resulta também na redução do custo para o governo, quando ele possibilita não fazer toda aquela logística que ele tem, todo o custo envolvido com o recolhimento desse resíduo. Então, tu pode incentivar isso através, já que estou reduzindo meu custo como governo, eu vou dar um desconto para os moradores desse condomínio para incentivar o consumo, que nem tu falou perfeitamente. Acho que o ser humano ele tem uma mentalidade muito da punição e a gente deveria explorar mais a recompensa. A gente aprende tanto quanto para as pessoas adotarem, se incentivarem a fazer coisas que vão contribuir. Então, tu junta literalmente o útil com o agradável, né? Bom, e agora que nós entendemos o que são os negócios de impacto e, nossa, perfeita discussão, acho que abrimos muito bem. Carol, por que as grandes empresas buscam apoiar o desenvolvimento desses negócios?
Eu acho que, eu vou ser bem sincera, assim, eu acho que o porquê, ele pra gente que tá no campo, ele é mais óbvio. É porque a gente acredita muito nesse modelo de negócio, porque pra gente que tá no campo e pra mim pessoalmente não faz sentido tu empreender com uma empresa que não vai ajudar a solucionar um problema social ou ambiental, ou ela não vai gerar o seu produto ou serviço de uma forma sustentável. Para mim, é quase que não se encaixa mais no que a gente pretende, precisa, né? Mas na ótica da empresa, sendo bem sincera, eu acho que ela ainda não entendeu o porquê. Eu acho que a gente está muito incipiente numa curva de crescimento de por que as empresas vão ou podem. Acho que é muito pequena a predisposição das empresas fazerem esse tipo de movimento. Eu acho que é por isso que a Coalizão pelo Impacto existe, é um dos propósitos do Instituto Helda Gerdau existir, é de colocar isso dentro de uma lógica de mundo. Como é que os governos vão olhar para isso, como é que empresas vão olhar para isso, como é que cidadão vai olhar para isso. Mas na ótica da empresa, eu acho que hoje está muito ligado à questão de inovação. Quando tu vai numa grande corporação e tu quer apresentar um negócio de impacto, normalmente tu entra pela porta de inovação aberta, no radar ali da inovação e empreendedorismo, como é que eu plugo um negócio para deixar o meu, a minha cadeia mais eficiente, e nem sempre com a lente de impacto, às vezes é com a lente de startup tradicional, pensando na otimização do negócio, não da sociedade ou do planeta. Como é que eu vou ganhar plugando ou expandindo aqui meu ecossistema com essas startups. Isso é um movimento que vem antes do de impacto. E agora, com toda essa questão de sustentabilidade, está entrando nesse movimento também negócios de impacto junto com essas startups, ou startups de impacto junto com isso. Então, eu acho que hoje o que faz a porta de entrada ser é o bolso. Assim, essa parte de inovação e tecnologia, de tipo, como é que eu entro num mercado novo, como é que eu otimizo o meu mercado, como é que eu gero inovação, e por essa inovação estar cada vez mais ligada à sustentabilidade, é essa porta. Mas eu acho que tem outras portas assim que podem ser mais com a preocupação da porta de casa para fora, que é, por exemplo, numa área de responsabilidade social. Porque eu acho que as empresas também têm muita mentalidade de eu vou ajudar aqui a comunidade que está no meu entorno. Legal, legítimo, perfeito, mas assim, empresas, tirando famílias, são o segundo maior mecanismo de grupos humanos. Tirando a família, depois o maior grupo humano são empresas. Então, assim, não tem mais como a gente só olhar para a comunidade no nosso entorno. A gente tem que olhar para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta, né? E tudo que uma empresa gera de externalidade negativa não é condizente com tudo que ela coloca no orçamento dela de responsabilidade social. E não é só através do terceiro setor que ela vai conseguir compensar isso. E esses negócios, para conseguirem chegar num nível de entrar numa porta de inovação nessa empresa, ele precisa de recurso para se desenvolver. Então, eu acho que as empresas têm muita condição de aportar, enquanto orçamento de responsabilidade social, ajudar a desenvolver esse tipo de negócio, que vai beneficiar ela mais para frente também numa área de inovação e vai ampliar o olhar dela do que é responsabilidade social privada, que não é só com a comunidade que está do meu lado, é com o planeta, é com a sociedade como um todo, é qual é o meu papel macro enquanto instituição e não só com quem tem a casinha grudada no muro da minha companhia, assim, sabe? Na minha percepção, as colocações da Carol foram perfeitas. A gente vê na Igapó no dia a dia bem esse perfil, assim. Quem são as empresas que aderem nosso serviço no âmbito B2B, a gente como prestadora? São empresas que já têm uma pegada mais moderna, que já estão num nível de estabilidade bom, e aí elas começam a olhar para questões socioambientais. Quase que uma pirâmide de Maslow, assim, mas com um comportamento de early adopters que topam adotar medidas novas para implementar, que querem ajudar o meio ambiente,
Pega muito também a questão do bolso, é claro. Então, eles vão para a ponta do lápis para ver a parte da rentabilidade, enfim. Mas é um perfil bem que nem tu falou, assim. São empresas que estão mais desenvolvidas, estão mais modernas, estão consolidadas e eles começam a olhar para isso. E o outro lado são instituições. Tem a RM Foundation, nem sei se podia falar o nome deles, mas é nosso cliente. E eles financiaram projetos que a gente da Agapó entendeu isso também. É importante tu ter projetos que atendam a comunidade também. Então a gente tem um projeto muito legal que a gente desenvolveu em parceria com a RM, que a gente instalou uma composteira numa escola municipal aqui de Porto Alegre, da Escola Judite, e a gente vai usar a composteira tanto para tratar o resíduo orgânico de forma sustentável e ambientalmente correta, mas também o equipamento como um material didático, lúdico e prático para ensinar para as crianças educação ambiental. E aí tu entra a fundação, que também a RM é nível global, mas ela entende que ela pode fazer ações locais, que não necessariamente do lado da comunidade onde está o escritório, enfim, mas para poder ajudar e propagar a mudança. Perfeito, nossa. Porque no final do dia, eu acho que a mudança, o principal vetor para a gente conseguir mudar nossa mentalidade, para conseguir entrar num mundo mais sustentável, é através da educação. Sim. As pessoas entenderem a importância disso, entender o porquê que de fato elas têm que adotar práticas mais coerentes e sustentáveis, para a partir daí sim começar a mudar as suas ações e, enfim, o seu dia a dia. Tem muita gente que não entende por que é importante separar o lixo seco do orgânico. Sabe? Que é uma coisa muito lógica. E aí eu fiz uma analogia esses tempos com a minha mãe. Nem sei se devia falar isso, vou expor a minha mãe, tadinha. Eu cheguei na casa dela e aí tinha um plástico de queijo assim na lixeira do resíduo orgânico. Aí eu falei, pô mãe, lixo misturado, né? Resíduo misturado, coisa feia e tal, trabalho com isso. Ela, desculpa, é que eu tava na correria, botei sem querer, não percebi e tal. Eu, mas é só um plástico, ela falou. É só um pequeno plástico no meio de um monte de resíduo. Eu falei assim, eu falei, cara, isso é igual tu falar pra alguém que é só um papelzinho de bala que ela largou no meio da rua. Tipo, é a mesma coisa, é um papelzinho de bala, mas é uma ação que vai estar errada e que aquele resíduo vai ser contaminado, que se ele fosse por um processo de compostagem, desencadearia uma série de problemas, porque é só um plástico meu, é só um plástico teu, é só um plástico dela, é só um plástico dela. Virou uma bagunça. Então, eu acho que a parte da educação é uma coisa que ela é essencial para a gente conseguir mudar o nosso cenário, para que as pessoas entendam também o porquê que isso é importante, qual que é o resultado das ações que ela tem. Tem gente, por exemplo, que não sabe, que acredita que quando ela separa o resíduo, mas que quando passa a coleta seletiva é tudo misturado e vai para o mesmo lugar. Pô, as pessoas não sabem isso. Em 2024, foi que nem tu falou, a gente tem acesso à informação pra caramba. E elas não sabem. Claro que eu acho que pode ter uma questão de um trabalho mais eficiente na comunicação, da gente demonstrar e ensinar. No final das contas, as pessoas não nascem sabendo. É importante compartilhar o conhecimento. Mas é esse tipo de atitude assim que tu entende, putz, se as pessoas não entenderem o que elas estão fazendo de fato, elas realmente não vão adotar ações e medidas diferentes. Andreas, nós não tem problema. Aqui na mesa tu tá trazendo pra gente a tua visão de empreendedor, é uma visão diferente do restante. Tu pode contar pra nós um pouco mais sobre a Igapó e o que ela faz? Claro. O maior prazer, por sinal. O maior prazer do mundo. A gente na Agapó, a gente entende, tá, que a gente, muito mais do que uma empresa, a gente é um agente de mudança e transformação socioambiental. A Agapó surgiu através da concepção do Arthur, que é meu sócio, engenheiro ambiental, mestre em gestão de resíduos, etc. E aí ele via a questão que, por mais que a pauta de reciclagem estivesse aumentando, por mais que a gente está começando a falar mais sobre reciclagem, a gente sempre pensa em reciclar o resíduo seco. Reciclar latinha, reciclar o papel, reciclar o plástico. E o resíduo orgânico é muitas vezes escanteado e ele é um recurso natural que pode ser sim reciclado e pode ser aproveitado. Eu sempre brinco que a gente copiou o nosso processo de uma senhorinha, que é a natureza, que criou o processo de compostagem há 5 bilhões de anos atrás, porque se tu não fizer nada, a maçã vai cair no chão e a própria natureza vai compostar ela, vai virar adubo, enfim, vai seguir o trajeto natural. Então, o nosso intuito como Igapó foi, se a gente conseguir otimizar esse processo que a gente já sabe que funciona, que ele já foi validado e testado, a gente consegue agregar uma série de benefícios. Então, a gente desenvolveu um equipamento que ele realiza o processo de compostagem de forma mais eficiente,
então a gente consegue tratar um maior volume de resíduo num espaço menor, em menos tempo. A máquina foi projetada para ela ser fácil de operar, porque a gente percebeu que uma das barreiras que a gente tem para atuar no B2B é a mudança operacional. Toda mudança gera um atrito, gera um estresse, então quanto mais simples fosse, quanto menos tivesse que acontecer uma mudança na operação do nosso cliente, mais fácil seria a implementação e, consequentemente, a adoção deles da nossa solução. E também o resíduo não gera odor, não tem churume, então ele possibilita de fato a gente conseguir tratar o resíduo em loco e aí desviar o resíduo do aterro sanitário, que hoje, se a gente para pensar, é uma insanidade. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tu botar o resíduo orgânico, que é composto 80% de água, tu bota ele num caminhão, tu leva ele até lá a Lomba do Pinheiro, ele junta com outros resíduos que tu bota de novo no caminhão e tu leva para Minas do Leão para aterrar. Pô, a gente está em 2024. Sabe? A inteligência artificial, querendo fazer foguete para Marte e a gente ainda enterra o nosso resíduo orgânico. Assim, uma coisa meio absurda. Então, a gente pensou nessa solução que a gente conseguisse quebrar essa cadeia logística, que a gente conseguisse tratar o resíduo de forma ambientalmente correta e que a gente conseguisse concretizar a economia circular. E aí a compostagem, querendo ou não, ela produz o adubo, o humus de minhoca, que ele pode ser reutilizado na economia circular. Sem contar que tu quebra toda essa cadeia ineficiente e aí tu tem uma série de benefícios, fora a questão do desvio de aterro, mas tu reduz a emissão de gases causadores do efeito estufa, tu consegue concretizar a economia circular. Muitas vezes a gente gera uma economia financeira para os nossos clientes, o que é uma porta de entrada boa, uma vez que ele não tem esse custo logístico de descarte. A gente ajuda também na questão do atingimento de metas de sustentabilidade. E uma coisa que a gente entendeu que ia ser super importante, que é o que eu falei antes, a gente põe junto no nosso serviço um programa de educação ambiental, que é justamente para as pessoas entenderem o porquê que elas têm que fazer o básico, que é separar resíduo orgânico. Então, muitas vezes a gente faz um trabalho de formiguinha, de fazer palestras e fazer blitz nos nossos clientes, parceiros, para explicar, olhar a lixeira, botar uma carinha feliz ou triste, para o pessoal entender que é importante fazer. E aí um ponto, assim, que só para passar para a próxima pergunta, assim, mas para vocês terem noção, aqui no campus da PUC, tá? Bate pronto para ti. Sem olhar, tá? Qual que é a lixeira do resíduo orgânico? A laranja? Parabéns. A gente fez uma pesquisa aqui no campus e, se eu não me engano, era mais ou menos 40% das pessoas não sabiam de bate-pronto qual que era o contentor do resíduo orgânico. E aí a gente fez várias análises, que a gente faz também toda uma análise diagnóstica, toda uma consultoria em relação à gestão dos resíduos. E a gente viu que grande parte do resíduo da PUC que estava indo para aterro e sendo descartado como resíduo orgânico tinha uma quantidade absurda de seco misturado. E a PUC tem um super centro de triagem ali, eles conseguem dar várias destinações corretas, então, mais uma vez, era mais recurso sendo desperdiçado de uma forma extremamente ineficiente. E aí, com essas mudanças que a gente está implementando aqui, a gente vai fazer todo um plano de comunicação, todo um plano de tratamento, a gente deu palestra para todos os funcionários, e aí a gente começa a perceber mudanças. Na própria escola, o pessoal não separava corretamente o resíduo da cozinha. Agora, como tem a composteira, eles se policiam, se fiscalizam para garantir que não tenha plástico, para não dar nenhum problema no tratamento. E aí começaram a fazer uma separação correta. Assim. Então, são pequenas ações, coisas que são quase que um trabalho de formiguinha, catequizando, evangelizando, que para as pessoas conseguirem de fato entender e começar a mudar o comportamento. E vocês, dá para fazer pergunta para o empreendedor também? Pode fazer. Vocês já pensaram em montar parceria assim, com outros negócios de impacto que tratam o resíduo, o lixo seco, né? Para, por exemplo, assim, vocês entram num combo, né? A Igapó entra com orgânico, a parceiro entra com seco, vocês atendem uma mesma instituição e conseguem fazer essa parte de educação, talvez, com todos... 4 mãos, perfeito. Exato. Perfeito. Sim. A gente acredita muito na colaboração sinérgica entre diferentes agentes. Então, a gente está conversando com empresas do setor privado para entrar como braço do tratamento do orgânico. Tanto que quando a gente começou a Igapó, a gente pensou, mas a gente vai tratar só uma parte do problema, só uma parte do resíduo. A gente falou, cara, perfeito. Vamos se especializar nisso, vamos ficar bom nisso, vamos dar uma solução excelente para isso e deixar que outras pessoas consigam focar para dar a destinação mais correta possível e ambientalmente mais sustentável para a parte do seco. Então, a gente está em muito contato com empresas para poder fazer esse trabalho aí a 4 mãos. E também com outras instituições, tipo o CEA, por exemplo, que a gente começou a conversar com eles eles já dão uma solução super positiva, fazem um trabalho lindo lá na Bom Jesus, com os resíduos recicláveis, mas o orgânico ainda vai para aterro. A gente pode ajudar vocês com isso.
já que essa é a nossa área de especialidade. Então, isso para a gente é super importante. É um bom exemplo da importância de iniciativas como a tua estarem conectadas num ecossistema maior, né? Perfeito. A gente tem um ecossistema de impacto robusto em Porto Alegre, que ainda precisa de uma articulação melhor, digamos assim, mas ele está disponível aí, né? Então, ecossistemas como, por exemplo, o próprio Tecnopuc, né? São estruturas que permitem fazer essas conexões e aproximar esses diferentes atores do ecossistema para justamente construir essa sinergia, né? Porque a complexidade do que, por exemplo, o problema que a Igapó resolve é um problema que nós precisamos de muitas Igapós, né? A Igapó sozinha não vai resolver o problema. A gente também precisa de política pública alinhada com essa perspectiva. A gente precisa da consciência. Então, eu gostei do teu puxão de orelha, né? Tu começou dando o exemplo da tua mãe, depois tu trouxe para a universidade. Sim. A gente fica assim, eu sabia. Eu não sei se dá para ver que a gente fica com o rosto, né, vermelhinho de vergonha, mas é isso. Muitas vezes a gente não sabe a diferença, não foi educado para isso, não tem essa informação, ou naquela, né, no argumento da tua mãe, na pressa eu fui ali e misturei, né? Então, acho que é um ecossistema que precisa ser mobilizado, né, para lidar com questões complexas, como a questão do resíduo, por exemplo. Totalmente. O que a gente quer resolver é uma coisa que impacta todo mundo. E a gente não pode ser míope ou leigo, já que uma pessoa, uma parte da pessoa vai resolver isso. A gente não pode endereçar um problema para meio de pessoas e beleza, isso aqui é com vocês. Tem que ter uma conscientização e tem que ter uma ação coletiva. Inclusive, eu já estava até aqui fazendo meu papel de jornalista, pensando na matéria que eu ia fazer mais tarde. Como assim o pessoal da PUC não sabe como separar o lixo? Perfeito, tá? A gente está iniciando esse processo da instalação ainda, né? O projeto com a PUC está em andamento, mas isso foi um ponto que a gente levantou para a PUC, a gente está trabalhando em cima, que é comunicação. É importante comunicar para o pessoal que tem um tratamento efetivo, que se ela ajudar, ela vai estar ajudando, ela vai estar contribuindo, e o que ela precisa fazer é super simples. É só na hora de botar o resíduo lá, botar a casca de banana aqui e a latinha de refrigerante aqui. Nossa, e é uma coisa que, gente, parece tão básico, tão fácil, tipo, já está separada a lixeira, mas realmente tem às vezes essa questão da pressa, é só um, não vai mudar. E a gente vê no final que muda, né? A gente percebe, assim, que tem 3 fatores principais que fazem as pessoas tomarem esse tipo de ação, assim, não sustentável. Um é a falta de conhecimento, / educação. Faz parte, as pessoas não nascem sabendo, precisa ser divulgado, precisa ser falado, precisa ser comunicado. E o outro, na verdade, são 2, né? Educação e conhecimento, bota tudo junto, assim. E o outro é preguiça. Às vezes a pessoa tem preguiça e vou ter que pegar minha marmita e passar uma água antes de descartar o plástico. Isso aí vai durar 30 segundos. E a pessoa tem preguiça dela vai lá e ela bota tudo junto, e aí ela não sabe que botando o resíduo seco, sujo com orgânico, ela vai contaminar uma série de resíduos que iriam para o centro de triagem, que servem de trabalho e sustento para uma série de famílias, e que daí esse material vai ser reciclado, o que ia gerar mais, ia rodar ainda mais a roda para mais pessoas poderem se sustentar e terem suas profissões. E tem todo um impacto gigantesco numa cadeia, simplesmente porque ela teve a preguiça de 30 segundos parar, botar a mão numa esponja com sabão e limpar. Bom, eu direcionei essa pergunta para a Carol agora, mas eu acho que os 3 estão muito aptos a responder e debater sobre como que nós podemos tirar o estigma de que algo que causa impacto não pode gerar lucro e vice-versa. Acho que o Andreas é a personificação da conversa disso, mas eu não sei, eu acho que tirar o estigma é uma capacidade meio individual de cada um, de a gente tenta, mas como é que eu vou dizer assim, eu acho que são exemplos, eu acho que quanto mais Igapós, mais Andreas, mais negócios de impacto que a gente tiver por aí, mais fica fácil das pessoas acreditarem que isso é possível, assim. Mas eu acho que tem precisa de uma abertura das pessoas também para entenderem essa nova lógica, assim, porque eu tenho um amigo que fala, e eu acho essa frase sensacional, que é a tirania do ou e a genialidade do e.
A gente está muito numa lógica binária. É isso ou é aquilo? É ajudar o planeta ou ganhar dinheiro? Ajudar a sociedade ou ganhar dinheiro, né? É sempre uma questão de uma escolha e a gente está pouco acostumado com a lógica do somatório, de que as coisas elas se intersectam e elas se somam e elas são mais de uma coisa ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, quanto mais a gente perder a lógica de classificar e colocar as coisas em caixinhas completamente separadas, mais a gente vai começar a entender novos modelos de negócio. E aqui eu não estou falando nem negócio de impacto, porque o nome que a gente dá é o que menos importa. O que mais importa é a lógica. Se a pessoa se chama de, sei lá, EdTech, mas ela está fazendo um trabalho de impacto em educação, tá tudo certo, entendeu? Se ela acha que se ela se chama de SBN, que é solução baseada na natureza, e ela está cumprindo o papel, tá tudo certo. Mas eu acho que o principal é as pessoas entenderem que existem novas formas de se fazer negócios e elas são necessárias. A gente ainda tem um resquício cultural de que o lucro é algo exploratório, ruim, é feio ter lucro. Então, como assim tu quer ajudar o meio ambiente a ter lucro? Alguma coisa aí tá errada. E querendo ou não, pelo menos, até que se prove o contrário, a gente vive num modelo que é importante ter lucro, tu precisa ter lucro, inclusive, para viver. Então, não, e aí, de novo, eu volto a falar o que eu falei lá no começo. Todo negócio ele é de impacto. Todo negócio. Lucrativo ou não lucrativo, ONG, ou .com, ou enfim, ele é um negócio de impacto. Então, tu pode sim ter um negócio de impacto, tu pode sim visar a rentabilidade do teu negócio, até porque tu precisa dela para tu crescer e conseguir impactar mais pessoas e conseguir ter um impacto ambiental ainda maior. Então, uma coisa, acho que o que a Carol falou foi perfeito, assim, ela não é uma e ou. Ela não é o binário. Sim, eu posso ter um negócio de impacto, eu posso querer dar uma solução ambientalmente correta, eu quero poder te ajudar e eu preciso também pagar minhas contas. O boleto ele vai chegar, eu também tenho minhas ambições próprias, eu quero conhecer outros lugares, eu quero fazer coisas. Então a gente precisa tirar assim, esse estigma que ou eu sou ONG ou eu sou um tubarão que quero dominar tudo e não tem espaço para nada. E eu acho que tem eu não pensei muito no falar, mas enquanto o Andrés falava, me veio várias coisas na cabeça, que acho que tem uma questão também, que se a gente não enxergar que os modelos de negócio se atualizando, é quase a gente ir para um modelo utópico de, então, não vamos viver num capitalismo. Né? E a gente vai entrar numa discussão política que não é o que eu quero entrar aqui, mas assim, a gente vive num capitalismo e a gente vai seguir vivendo num capitalismo. Só que a questão é que o jeito que a gente fez capitalismo até agora não levava em conta fatores que a gente precisa levar em consideração para continuar vivendo. Então, assim, vamos continuar lucrando, vamos continuar tendo bolsa de valores, vamos continuar tendo acionista, vamos continuar gerando valor para o acionista, mas a gente tem vários outros públicos que precisam desse valor também e vamos começar a botar isso na balança e vamos começar a olhar para isso. E aí eu acho que a lógica do negócio ela faz tanto sentido, e aí volta com a tua primeira pergunta, que aí entra na parte de filantropia, que é um pouco a minha pegada também, que as empresas estão super preocupadas em fazer lá a responsabilidade socioambiental delas e doar o pingadinho que elas deixam para responsabilidade social para a ONG. E a ONG está cuidando de um problema que a cadeia de produção dela está gerando lá. Entendeu? Então, no final das contas, tu doar esse recurso aqui não está fazendo nenhuma diferença. É uma dicotomia, assim, não faz nenhum sentido, né? Então, assim, também eu sou super a favor da filantropia, eu sou super a favor do terceiro setor, eu acho que precisam continuar existindo, assim, mas vamos repensar um pouco a lógica que a gente está fazendo as coisas, De novo, não é o ou, né? Tu pode ter todos os braços trabalhando em sinergia. Exatamente. Então, na verdade, o estigma não é um único estigma. São vários estigmas, né? Porque quando tu faz a afirmação, é quase uma visão dando a entender assim, que negócio é esse no mundo de todos os outros negócios, né? E como que um negócio desse não para em pé? Um negócio desses não pode gerar lucro. Um negócio desses é conversa para o pessoal das ONGs, né? Do terceiro setor. Só que tem um outro componente que é o contrário. Muitas empresas aprendem a importância de repensar
seu modelo de negócio, de incluir os indicadores de sustentabilidade, responsabilidade social, né? Questões relacionadas ao impacto, infelizmente, pela dor. E a dor, ela é uma dor que gera não só perda de credibilidade no mercado, né? Então, questões da tua área, prejuízo na imagem, né? Perda de reputação, que muitas vezes não recupera nunca mais, perde consumidores em função dos danos que ela causa pelo fato de ser irresponsável na tomada de decisões. Nós temos vários exemplos no Brasil, né? Recentes, inclusive, de empresas que causaram sérios danos, né, ambientais e que se desdobraram, né, em danos sociais, perda econômicos, financeira, inclusivamente, em que o que elas tiveram que aportar de recurso financeiro para reparar foi infinitamente superior, é incalculável, com se elas tivessem tomado a decisão de, antes de causar um impacto negativo, repensarem os seus processos, como a Carol referiu. O melhor problema é o que não aconteceu. Exatamente. Acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, eu penso que os negócios de impacto, eles recebem muito essa crítica, porque, no fundo, é um pouco... quando a gente discute a questão da consciência. Você é meio filosófica aqui, né? Adoro. Todo mundo tem consciência e sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, assim, tem uma questão que há um movimento... Nessa nova economia de impacto que eu comentei no início, nesse movimento em prol de um capitalismo mais consciente, em que as bases, elas são bases éticas. Porque as empresas, assim como o cidadão, né, que se move por valores, também precisam ter uma ética empresarial. Então, assim, oferecer um produto ou um serviço na sociedade... Isso que a Carol falou no início também. As empresas fazem parte de um coletivo, elas fazem parte de um sistema que é a sociedade. Logo, elas precisam também definir quais são os valores e qual é a ética que ela quer adotar. Né? Ou seja, ela tem que ser coerentemente. Então, no fundo, a gente sabe que esse é o jeito certo de fazer negócios. Né? Para arrumar em prol dessa economia, né? E negócio é negócio. Negócio tem que ser lucrativo. A Igapó é incrível como negócio de impacto, mas ela vai ser questionada e estigmatizada se ela não for lucrativa, se ela não for sustentável, se o negócio dela não parar em pé. E não é isso que a gente quer no campo da economia de impacto, né? A gente quer mais e melhores negócios, né? Que é, inclusive, o slogan da Coalizão pelo Impacto, né? Que é essa iniciativa que a gente tem aqui em Porto Alegre. Então, justamente, negócios que tomem essa decisão, né, de se vincular com esse capitalismo mais consciente, contribuir na construção dessa economia em prol do impacto e que sejam lucrativos. Que o André se orgulhe, né, de ser um empreendedor que tem um negócio que gera um impacto positivo inquestionável, movido, não tenho a menor dúvida agora te ouvindo, né, Andréas, de uma alta consciência da sua responsabilidade como indivíduo e como empreendedor e com alta capacidade de entregar uma solução absolutamente necessária para a sociedade como um todo, né, que vai gerar um impacto incrível e que ele vai se orgulhar e obter lucro com isso. Eu quero que tu cresça muito, que tu te transforme. Nós também. até porque se a gente não conseguir se manter, a gente não consegue ter negócio. Vai ser Igapó. A gente também, assim, até porque, de novo, assim, se a gente não conseguir se manter, a gente não consegue ter negócio. Se a gente não consegue ter negócio, a gente não consegue impactar da forma que a gente gostaria o meio ambiente. O crescimento financeiro é o crescimento do impacto, né? Perfeito. É a mesma coisa. Andam juntos. Bom, pessoal, nem parece, mas nós estamos encerrando o nosso episódio aqui. Foi um super bate-papo. Eu aprendi muito e espero que quem esteja nos assistindo também tenha aprendido. Bom, muito obrigada a todos pela participação. Foi ótimo ter vocês aqui. A gente quer várias reportagens de impacto agora, agora eu já eu pensei em várias matérias enquanto a gente conversava. Eu vou entrar em contato com vocês pra gente fazer todo mundo junto. Muito obrigada a todos por terem assistido esse episódio. A gente tchau, agradece. tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.